Se pedirmos alguma coisa que seja feita à vontade do Senhor, Ele nos ouve. Mas se for feita à vontade do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala que tudo tem que ser feito na vontade do Pai. Porque se pedirmos alguma coisa, Ele é fiel para nós corresponder. Mas para isso, a palavra nos ensina na oração. Se nós orarmos sem se arrependermos, sem colocar o arrependimento do pecado, o Senhor não pode nos ouvir. Que primeiro nós temos que se arrepender, pedir perdão de todos os pecados. E há pecado que não é para a morte. Qual o pecado que não é para a morte? O pecado que nós não peca. Esse pecado não é para a morte, porque nós não pecamos. Então há milhares de pecados que não é para a morte, para aqueles que está no Senhor Jesus Cristo, que não peca. Mas há pecado que é para a morte. O que é o pecado para a morte? É o pecado que pecamos. Esse pecado é para a morte. Mas se pedirmos o perdão e se arrependermos, esse pecado não traz morte também, porque nós se arrependemos de tudo que fizemos. E esse arrependimento, o Senhor nos perdoou, porque houve arrependimento em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, em nossa vida. Por isso, nós estamos certo naquilo que o Senhor nos deu, o arrependimento dos pecados, o perdão que o Senhor nos deu, pelo o teu poder e pela tua palavra. Irmão Nelson, falando do Evangelho, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou ler uma palavra que está em 1 João, a eficácia da oração. 1 João 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserve-se a si mesmo. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para o conhecimento o que é verdadeiro. O que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Então a palavra nos fala que é para nós estarmos no verdadeiro Deus, que é estar com teu Filho Jesus Cristo.
Quando a gente está com o Filho Jesus Cristo, nós estamos com o verdadeiro Deus. E quando a gente está com o verdadeiro Deus, nós não pecamos. Nós não entramos em condições erradas, mas estaremos nas condições da vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar uma continuidade pelo o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Como se diz aqui: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a palavra é: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, do teu Filho Jesus Cristo, e ele nos ouve. Essa é a verdade. Se pedirmos alguma coisa pela palavra do Senhor Jesus Cristo, aí ele nos ouve. Porque se pedirmos alguma coisa ao contrário, jamais ele vai ouvir. Então, cuidado com o que pede, porque se pedirmos, pede tudo que está pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então a palavra está bem explicada. Se fazemos tudo o que ele nos ouve, fazendo tudo o que ele faz de bom, sabemos que ele faz tudo por nós. Se pedimos as coisas de cima do Senhor Jesus Cristo, ele nos ouve e nada vai faltar para nós, porque nós alcançamos as petições que lhe fizemos, o que pedimos para o Senhor Jesus Cristo. Então, se pedir, pede tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, mas as coisas que vêm do alto, de cima, pelo poder da vossa palavra. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para morte, orará. Que é um pecado que não é para a morte? O pecado que não é para a morte é o pecado que nós vimos em todo lugar, escutamos, mas não cometemos. Esse é o pecado que não é para a morte, para quem escutou, ouviu, mas não colocou no coração e não cometeu o pecado. Esse pecado não é para a morte daqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. E Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Olha só, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Aqueles que veem o pecado, enxerga o pecado e não entra nele. Esse pecado não é para a morte da sua vida, porque a sua vida está guardado com o poder do Senhor Jesus Cristo. E por esse não digo que ore. Como o Senhor fala, por esse não digo que ore? Porque muitos estão cheios do pecado, cheios de iniquidade e não se arrepende. E aquele que não se arrepende dos teus pecados, não busca de Deus, não vai adiantar orar. Que primeiro nós devemos buscar do Senhor Deus o arrependimento dos pecados. Pedir perdão dos pecados. E quando pedimos o perdão, no nosso coração está inteiramente para Deus e pelo teu Filho Jesus Cristo, Deus verá os teus pensamentos, o teu coração, e Deus trará vida para esse. Mas para aqueles que não se arrependem, não quer o perdão dos pecados, quer viver para os pecados, não adianta orar, porque essas pessoas não querem viver no Senhor Jesus Cristo, mas querem viver para o mundo das coisas erradas. Para esse, não, Deus diga, não ore, porque eles não querem
obedecer, não querem viver pela palavra.